Então, Caio, o nosso tema de hoje vai ser sobre a questão de como vender mais com segurança. Bom demais. Né? Esse tema é fantástico. Todo mundo quer saber como vender mais e principalmente com segurança, Bastante né? segurança, né? É sensacional. Até uma questão que a gente tem comentado, assim, como vender para o nosso cliente sem passar essa questão de preço versus valores, sabe? A gente comenta também sobre a questão de se colocar no lugar do cliente, encantar realmente o cliente, trazendo benefícios para ele, né? Como que a gente pode vender para o cliente sem assustar ele? Cara, uma pergunta sensacional, né? Se eu pegar a Julie, por exemplo, a maioria dos vendedores, a maioria das pessoas que trabalham com o comércio, principalmente as questões de clínica, a gente tenta passar uma visão um pouquinho diferente, né, do que simplesmente um produto. Tem que ser uma venda de um serviço. Prestação de um serviço, no Prestação caso. de serviço, exatamente. Quando você presta serviço, existem algumas coisas que são muito maiores e de fácil percepção para o cliente do que o próprio serviço a ser executado. Então, o segredo, a palavra mágica é encantamento. Tem que encantar o cliente, desde quando esse cliente entrou no consultório ou na clínica, pelo atendimento de uma secretária, por uma recepção aconchegante, né? A visão, né, empreendedora desse local. Como que você vai se comportar dentro do diagnóstico, planejamento, preparando uma área específica para isso. São todos detalhes muito importantes que vai somando, trazendo mais percepção de valor para o cliente do que o preço. Quando você soma tudo isso, uma estratégia, planejamento, e você passa o preço para este cliente, possivelmente esse cliente ele não vai achar tão caro assim. Ele vai pensar, poxa, tanta coisa bacana aconteceu antes do momento final, que é o preço que você passou, que ele vai achar aquilo natural. Na realidade, digamos assim, ele vai fazer alguns investimentos no consultório, mas principalmente quando ele faz uma parte de implante, ou algo que ele tem que mostrar um relatório mais específico para o cliente. Foi esse dente que eu tirei aqui, esse tipo de implante que eu vou estar colocando no lugar, vai mostrar um odontograma ali para o cliente, no caso, até num iPad, no caso, né? Que a gente está evoluindo, logo a gente vai estar colocando no iPad, ele vai conseguir mostrar. É algo que é de fácil acesso, ele vai conseguir acessar e o cliente vai ver e vai conseguir interagir melhor com ele. Vai entender, talvez, a gravidade do problema, talvez ele consiga entender um pouquinho melhor, assim. São detalhes, Beto. Por exemplo, assim, a digitalização das clínicas estão acontecendo. Sim. E os clientes gostam disso. Sim. Vamos pensar numa coisa bem simples. Um simples Wi-Fi na sala de espera. Todo mundo... Acho que é o que, tipo assim, tu chega num consultório com Wi-Fi, beleza? Vou ficar aqui a hora que precisar ficar. Exatamente, né? Então se investe tanto em revista, por exemplo, dentro de um consultório odontológico lá, e revista ninguém olha mais, todo mundo conectado no celular, né? Então um simples Wi-Fi, você disponibilizar um Wi-Fi, um café, a secretária sorridente, linda, maravilhosa, querendo realmente, né, trazer esse cliente para dentro do consultório, dando para ele, né, segurança. E uma equipe de apoio, né? Uma equipe de apoio total. O atendimento é que faz a diferença no caso, né? Eu não vou num lugar ali onde que, né, eu fico meia hora lá esperando, ninguém fala nada, né? E daí daqui a pouco te chamam para a sala de consulta, tu vai consultado e vai para casa. Às vezes tu tem que chegar lá, sentar, pegar o Wi-Fi, ficar conversando, às vezes conversa com o cara que está do lado e alguma coisa já eu acho muda. Que o primeiro momento é o que vai encantar. Na hora que você está falando com o cliente, você já soube como abordar ele, já ficou encantado, já fica mais fácil de vender, né? Exatamente. Em resumo. E tem uma coisa muito legal, Júlia, que é o seguinte. O cliente chegou no consultório, ok? Ele tem que perceber que existe uma organização. Então, muitas clínicas, eles não solicitam, não realizam, na verdade, o cadastro completo, porque eles têm, às vezes, receio, né, de perguntar os dados, pegar a documentação. Mas isto é um procedimento que gera valor. Por quê? Porque quando um cliente chega no estabelecimento e ele tem uma abordagem de organização, solicitando um cadastro completo, verificando, por exemplo, tirando uma foto desse cliente, verificando de onde esse cliente veio, ele já começa a perceber que naquele consultório existe uma conduta profissional. Né? Mas isso é normal no caso, né? Tipo, eu acho normal chegar num lugar, a pessoa pedir meus documentos, se eu vou fazer uma consulta médica, porque é uma consulta médica, né? Não é só com o meu nome e o telefone que os caras vão... Eu tenho que ter um relatório ali depois, né? Exatamente. Daí você sai dessa conduta profissional da secretária. Depois disso, você tem a conduta do profissional que vai executar o serviço. O dentista, o médico, o biomédico, né? Este profissional, ele tem que estar muito bem apresentável. Roupa limpa. Já foi em consultório o pessoal com um jaleco, por exemplo, sujo? Na verdade tem, e inclusive, né, na época que eu trabalhava,
O profissional com quem eu trabalhava deixava uns 3 jalecos assim no consultório porque acontecia de sujar de sangue, manchar, então tinha que ter uma outra vestimenta que pudesse substituir, né? Ele já com deixava... certeza é muito visual, né? Ainda mais se for o consultório, tu olha assim, meu Deus, ele tá com sangue no negócio. Tu vai sentar... É uma brincadeira das antigas, né? Bem antiga. Mas antigamente falava o seguinte, né? Minha família é tradicional de dentistas, eu posso brincar sobre isso tranquilamente, né? Mas tinha uma brincadeira que era assim, como que você consegue diferenciar o médico do dentista? Vocês sabem isso ou não? Pela touquinha? Pela cor do sapato. Entendeu? Sapato do médico é branco impecável. O dentista é sujo. É verdade. Não porque é sujo, porque ele não limpa o sapato. É porque tudo que ele toca é com os pés. Então ele vai apertar o motorzinho lá, é no pé. Ele vai levantar a cadeira, e umas cadeiras mais antigas também era no pé. Então tudo no pé. Então primeiro ponto, sapato branco sujo já era. Né? Isso já dá um ar já que já era. Jaleco, então, acabou. E o pior disso, comportamento. Então, por exemplo, o dentista está lá, ou o médico, ou o biomédico, quem seja o profissional, ele está lá para recepcionar o paciente também, não é verdade? Sim. A maioria não faz isso. A maioria vai lá na porta e grita, ô Beto, é sua vez. E tem 3 Beto lá. Ali. Deu um ficou na cara do outro, agora é eu, é você. É até questão de se sentir acolhido, né? Por Exato. exemplo, Agora... não é só a secretária, mas também o profissional, na hora que vai efetuar o pagamento financeiro, entrando nesse ponto do pagamento até, aproveitar o guincho. Mas a gente queria conversar também sobre a questão de parcelamento, né? Por exemplo, hoje as clínicas entram em dúvida nessa questão do parcelamento, se devem ou não parcelar, justamente por causa das taxas, né? Da maquininha ou da taxa do boleto para geração. E aí entra a pergunta, deve ou não deve parcelar o pagamento? Né? Como abordar isso? O parcelamento, eu acho que você abordou de uma forma bem clara qual que é o receio do profissional, né? Muitos pensam em relação às taxas. Taxa, não vejo nenhum tipo de problema. Boleto, cartão, que seja, né, Beto? Outros têm um pouquinho de medo da inadimplência. Pô, será que eu vou parcelar no boleto bancário? Ou será que eu vou parcelar no cheque? Será que é seguro, não é seguro? Mas hoje eu não vejo como você realizar um trabalho, né, de alto nível, porque o trabalho de alto nível acaba custando muito mais, né, sem ter os meios de pagamento definidos. Então é importantíssimo, né, ter os meios de pagamento definidos para que você possa parcelar. Então, respondendo a sua pergunta, sim, deve parcelar. Mas, claro, com segurança, ok? Por que deve parcelar? Tratamento de alto nível são mais caros. E qual que é a faixa da população, em geral, tendo um cartão 5 mil, 10 mil, 15 mil reais? São poucos clientes que têm esse valor no cartão. Tem até aqueles que têm a condição de ter isso, mas eles não utilizam o cartão de crédito. Por eles terem uma renda alta, muitas vezes eles compram à vista, mas quando vai fazer um tratamento de 10 mil reais ali, digamos, tem que fazer um implante, aí fica meio pesado para eles também. Eles têm que fazer o parcelamento, no caso. Exatamente. Tem que ter essa segunda opção. Então, ele tem ali a questão de um valor, né, que ele tem que parcelar. Às vezes o cliente não tem o cartão, um valor lá, com um limite de 5 mil ou 10 mil, por exemplo, ou mesmo ele não quer encher esse cartão. Se ele tem esse cartão, ele não quer encher. É porque ele quer usar para outras coisas, ele quer viajar, ele quer passear, ele quer fazer outras coisas com esse cartão. Segurança para casa também. Exatamente. Então, se você pensa, o profissional pensa em ganhar dinheiro, realmente, vai ter trabalhos mais caros. E nesses trabalhos mais caros, o meio mais fácil de conseguir fechar, faturar, é através de parcelamento. E isso ajuda no aumento do faturamento, então? Com certeza. Se você pensa em faturamento é diferente de receita. Receita é aquela que entra mensalmente. Sim. Faturamento é aquilo que você vende, ok? Então, se você pensa em aumentar as suas vendas, aumentar o seu faturamento, você precisa ter meios de parcelar este tratamento. E os mais comuns são boletos bancários, ou então um pouquinho antes, né? Cheque, boleto bancário, cartão de crédito. Do recorrente também, né? No caso e créditos recorrentes. Que entra ali sem utilizar o limite, que seria o caso da pessoa que tem um cartão de crédito, mas não tem um limite alto, mas quer fazer um tratamento alto. Exatamente. Mas o que acontece? O cheque é uma coisa muito legal. Só que o cheque está mais ou menos em desuso. A maioria dos clientes não tem cheque, por exemplo, no seu bolso. Eu não ando com talão de cheques no bolso como antigamente. Antigamente todo mundo andava com talão de cheque. Sim. Hoje não se anda mais. Então a venda também é emocional. Então eu tenho um tratamento de 5 mil reais, Beto. Eu vou vender para esse paciente no valor, sei lá, de 10 parcelas de 500 reais. E o cliente quer fazer no cheque.
ok? Só que ele não está com o cheque ali. Na hora que esse cliente sai do consultório, que ele vai falar que vai buscar o cheque e volta na semana que vem para fazer o pagamento. Ele pode ter nesse meio tempo, nessa semana, várias outras oportunidades de compra. Que nem é dentista não, pode ter uma promoção de uma viagem, A mulher foi no mercado, a mulher foi uma no TV, qualquer coisa pode acontecer, A entendeu? mulher foi no mercado, voltou com mais sacola, o vídeo falou, meu, já era, vou cancelar o dentista que não vai dar. Ele pode ter encontrado um amigo que falou assim, cara, vai no outro profissional que ele é muito bom. Né? Dele acaba, às vezes, se você não tem na hora como formalizar, você tem o risco de perder esse cliente. Então o cheque é bacana, só que este cliente, ele não tem o cheque na hora. Então se você pensa em fechar, é melhor que tenha um recurso que na hora da venda emocional ele fala, não, eu vou fechar. E como que eu faço? Ah, no cheque, tem que buscar? Não, tem um outro recurso. Cheque é bacana, mas nem todos os pacientes trabalham mais com cheque. Outro recurso seria muito interessante, cartão de crédito. Seria muito legal, parcelamento e cartão de crédito. Só que o cartão de crédito, o cliente não tem o limite, que a gente já comentou, e se tem, às vezes não quer usar. Só que ele... Uma boa parte. Exatamente, já usou, já está comprometido. Exatamente. Então o cheque, ele limita por tudo isso que vocês falaram, né? Se você pegar então a questão dele não ter o limite completo, ou ele não querer usar, também. E outra coisa importante, o cartão de crédito, ele parcela no máximo até em 12 vezes. Ele não faz mais, né? E às vezes uma parcela de tratamento de 15 mil, 12 vezes fica meio pesadinho. Fica um pouco pesado, né? Como eu te disse, não é a maior parte da população não tem um limite. A gente tem que tirar um ticket médio, né? A gente sabe que tem pessoas que têm condição e tem pessoas que não têm. Então a gente tem que tirar o ticket médio. Ticket médio, R$1.000 e poucos reais. De a gente colocando uma parcela de um tratamento ortodôntico, é muito alto. É alto. Né? A gente tem que colocar pessoas de família, que tem isso, aquilo, Você citou ortodontia, né? Ortodontia é um grande problema, por quê? Porque a ortodontia é um tratamento a longo prazo, que a gente fala em média lá de 18 a 30 meses, por exemplo, né? E você pega neste momento um cliente que vai parcelar no máximo em 12 vezes. Então não dá. Então beleza, então eu vou parcelar 12 agora e 12 depois. É o grande problema, por quê? Porque você tem que gerenciar quando acabou a última parcela. Daí gera mais um gerenciamento de consultório. Tem que tomar cuidado com isso também, porque se você não tomar as providências, né, na hora tu pode acabar esquecendo de cobrar. Falando nisso e nessa questão de, por exemplo, o paciente não paga, né? Se acontecer de não vier o pagamento, como controlaria isso? É regra consultar o SPC e Serasa para não acontecer também inadimplência? O SPC Serasa, pensando em parcelamento, é regra. Principalmente se você optar na parte de parcelamento de cheque ou boletos bancários. Né? Então, nossos meios de pagamento é cheque, cartão ou boleto. Se você optou por cheque ou boleto bancário, consultar SPC é regra. Porque lá vai estar todo o histórico deste paciente. E o que acontece? A maioria dos profissionais não consultam o SPC Serasa porque eles têm dois problemas, né? Ou receio. O primeiro problema é que eles nem sabem como consultar. Uma associação comercial, o recurso, o meio. Eles não sabem por onde consultar. Né? Então, tem que se associar a uma associação comercial, a cidade, pagar uma mensalidade. Existe plataforma de gestão que já tem o SPC Serasa e muitos não sabem que tem essa oportunidade também. Então, ali, o meio de como consultar. E o outro se eu descobrir que esse cliente está inadimplente, eu vou perder a venda. Putz, já era. Daí ele não consulta com medo de perder a venda. Fala, se eu consultar, o cara tá inadimplente, então tem aquela velha frase, né? Que os olhos não vê, o coração não sente, né? Então ele prefere... Quem vai sentir vai ser o bolso dele, no caso, né? Se ele, digamos, aprovar, mas isso vai dar conversa com ele também, né? Que o paciente também, em outros casos, né? Ele sabe que ele tá negativado também, né? Por alguns meios, né? Às vezes ele não sabe às vezes nem sabe, mas às vezes pode acontecer, cara, às vezes pode acontecer do cliente, do próprio paciente não saber que tá inadimplente com alguma coisa, né? Exato, uma vez eu deixei minha conta lá no banco, lá, sem depositar nenhum dinheiro, mudei de banco e falei, outra hora eu vou usar. Os caras falaram lá, tem manutenção de conta, R$20 negativado. Mas assim, mas indo um pouquinho mais longe, Beto, agora falando assim, no sentido de venda mesmo. Se você tem um cliente que ele tá negativado, é isso que a gente tem que prestar atenção. Nós temos que ter a seguinte mentalidade.
qual que é o tipo de cliente que eu quero na minha clínica. Então, por exemplo, Julie, não sei se você já ouviu falar uma frase que nós, seres humanos, né, nós somos a média. Isso é um estudo, na verdade, não é uma frase, né? É um estudo que o ser humano ele é a média de 5 pessoas que ele mais convive. Sim, entendeu? Já ouvi. Já ouviu falar disso aí? Já. Se você convive no meio de pessoas que mentem, é normal você achar que uma mentira ou outra, às vezes, faz parte da vida. Entendeu? Entra no teu dia a dia. Exatamente. No teu cotidiano. Se você convive, por exemplo, no meio de pessoas, né, que acabam, eventualmente, pegando uma coisinha ou outra, furtando mesmo ali, né? Você vai achar normal furtar, roubar, você achar uma coisa totalmente normal. Onde eu quero chegar com essa história? Você pega uma clínica, um consultório, 80% destes pacientes são indicados, ok? Então vamos lá. Vamos pensar que eu dei crédito para uma pessoa que é inadimplente, Sim. que não paga bem. O que os amigos dessa pessoa normalmente podem ter? Pela tendência desse estudo, que ele é a média, 5 pessoas que ele mais convive. Acho normal não pagar tão bem, entendeu? Sim. Então, se você aceita um paciente desse no seu consultório, você não está simplesmente aumentando o risco de você não receber pelo aquele procedimento. Na verdade, naquele momento, você está atraindo mais clientes. Você dá abertura, né? Maus pagadores, entendeu? Então, este é um problema muito sério de você, às vezes, não consultar, porque você não vai modificar, né, qual que é o tipo do público que você atende. Sim. Entendeu? Então, às vezes, perder uma venda é melhor do que você vender. E atrair... Mais 5 prejuízos. Porque é o tempo, claro, né? Vou dar um exemplo do dentista, né? Ele vai lá, senta na cadeira, vai pegar o material, vai usar o tempo dele, o horário, né? E o cara vai fazer pagar tudo num boleto. Vai para casa, fez tudo um tratamento e sumiu. E aí? Exatamente. Só que, Beto, você falou uma coisa assim, poxa vida, então o boleto é um problema sério. Não, o boleto é a melhor solução que existe. Exatamente. Se você usar as ferramentas que te auxiliam a gerar um boleto, beleza. Exatamente. Então, o que nós temos que entender? Que nós temos que ter uma visão empreendedora e ter uma responsabilidade com o nosso negócio e saber trabalhar com os meios de pagamento que eu tenho. Então, se eu trabalho com cheque, eu sei que eu vou ter que consultar a Serasa para saber se aquele cheque é um cheque legal ou não, por exemplo, né? Será que esse cliente ele não está disparando cheques por aí e tem vários cheques que já estão na praça e não foram compensados? Ou se eu trabalho com boleto bancário, que é um grande canal, que na hora você vai lá e você consegue parcelar rapidamente todo aquele tratamento para este paciente. Consulte a SPC Serasa, faça um contrato registrando aquele cliente comprou, por exemplo, aquele serviço, ele queria realmente aquele serviço. Se esse cliente não pagar, está tranquilo, por quê? Porque você deu crédito a uma pessoa que não tinha nenhuma inadimplência. Se ele não pagar, você vai lá e inclui o nome dele no SPC Serasa. Tem até programas que auxiliam quando ele faz o procedimento, o médico ele pode puxar o procedimento da ficha clínica, o paciente assinar que ele está ciente que ele realizou aquele procedimento e anexar junto como documento aquilo também. Exato. E aquilo vale como jurídico, né? Porque ele realizou já, que ele já fez aquela prestação, aquele serviço para ele. Então ele volta a pagar, que está no contrato. Então ele realizou o procedimento, ele fez a parcelamento, só que ele não pagou. Ele Eu tem acho como... que tendo as ferramentas é válido, né? Por exemplo, assim, com certeza é regra constar, no caso, né? Mas tu tem que ter as ferramentas também para poder gerar, para poder fazer a cobrança depois, para poder gerar... Você trabalhou já na parte de suporte, né, para esses profissionais, hoje na parte de onboarding, agora ongoing, né? Você pega esses profissionais, a maioria não está preparado. Sim, a maioria nem sabe também. É aquela história que você tinha comentado, a maioria nem sabe como fazer para constar, o que precisa para constar. Então, hoje, as pessoas estão buscando mais conhecimento nisso, né? Então, vendo que traz resultado. Exatamente, também. Mas é porque o profissional da área da saúde, ele usa o seu tempo naquilo que ele tem mais aptidão. Uhum. Então, quando ele vai estudar, por exemplo, ele estuda para a área que ele vai desempenhar, que é a parte técnica, né? Ele vai pensar ali se é um dentista na questão intraoral, se é um médico na área da especialidade que ele atua na parte da medicina, biomédico. Então, esse profissional, ele não tem ainda uma visão empreendedora. Então, ele tem um baita de um negócio na mão, mas ele não sabe usar o conhecimento dele. No caso, tem clínicas maiores que já tem a parte do financeiro à parte, né, já é um pouco mais separado, que já vem com essa visão de que
Se o cliente quer fazer no boleto, o próprio financeiro que trabalha fala para o doutor, não, a gente vai fazer uma consulta da SPC, porque é assim, dessa forma que trabalha, porque ele já tem, ele é a parte do financeiro, então ele já cuida, ele cuida dos números, no caso. Então, ele abre o olho do doutor. Mas naquele caso daquela clínica pequena, consultório, que tem o doutor e a sua secretária, né, que também, né, no caso... Mas ambos, você entende que esse cara, por isso que eu não admito, eu acho isso muito errado, falar que não é uma profissão próspera. Porque você citou agora, por exemplo, que tem um cara que tem lá uma visão empreendedora, que botou um financeiro que tem conhecimento técnico para aquilo. Só que este cara, ele começou com as mesmas condições iniciais do que aquele que só tem uma secretária. Ah, mas quer dizer então que só quem tem dinheiro e pode contratar vai ter sucesso? Não, é aquele que melhor se organizar. Porque existem ferramentas hoje, por exemplo, que ele sozinho como profissional, tendo uma única secretária, só que ele entendendo de como funcionam todos os processos clínicos e gerenciais, ele vai conseguir trabalhar. Vou fazer isso melhorar a minha colocação. Hoje em dia, aquele profissional que tem o financeiro, que lá no início da carreira dele cuidou com isso, então a partir do momento que você está ganhando dinheiro, você abre o seu negócio, você expande ele. Trouxe alguém para cuidar dessa parte, para ele ficar mais focado naquilo que interessa, que é a parte do cuidado e do paciente, de especialização, de cursos e tudo mais. Então essa parte ele não consegue deixar. Mas no início ele teve que fazer isso. Você também, né, Beto, você também, foi uma coisa que me chamou a atenção, de nós, profissionais, temos que entender as nossas limitações. Então, se eu não tenho capacidade de gerenciar, eu posso agregar pessoas que somam no time. Sim. Então, poxa vida, eu adoro trabalhar na boca do meu paciente e não manjo nada de gestão. Ah, então eu vou abrir mão da gestão? Não. Você tem que estudar, ter conhecimento e traga a pessoa que manja, que vai acrescentar. Não é entrar no comodismo, né? Ah, por exemplo, eu não sei fazer isso, então tudo bem, vou trabalhar com o que eu sei fazer porque eu faço bem. Beleza? Você pode fazer muito bem aquilo. Mas você trazendo pessoas que agregam em outras áreas, isso vai aumentar muito mais. Até na seleção ali de uma secretária normal, alguém que tem um pouquinho mais de evolução, no caso, que já trabalha com secretária, que nem você já trabalhou, você sabe que vai ter que consultar ali os orçamentos que estão em aberto, já ligar para os pacientes para fazer um retorno. Processo gerencial. Exato. Então, se você cria esse processo, o time cresce, todo mundo cresce, sua clínica cresce, você vai ter resultado, você consequentemente vai ganhar mais dinheiro, o seu paciente, voltando à pergunta anterior, que é a primeira pergunta, vai ver muito mais valor na sua clínica porque você tem organização. Exatamente. E na hora que você passa o preço, é barato para ele. Pô, tô num lugar que todo mundo sabe o que está fazendo, é profissionalismo. Acho que se torna fácil vender e com segurança quando você tem tudo organizado. A organização é fundamental, entendeu? Fundamental. Sabe como que nós, seres humanos, às vezes é mais fácil a gente colocar o insucesso nosso, né, não em outras pessoas, mas na média de todas as pessoas. Então, quando um fala, tá ruim, o outro fala, tá ruim, o que eu faço? Tá ruim também, cara, tá todo mundo reclamando, tá ruim, tá horrível. Mas depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom pra ninguém. Tá mas, cara, tem gente que olha, fala assim, existe uma oportunidade. Nunca na história da área da saúde um profissional tem tanta oportunidade de ganhar dinheiro. Falando de dentistas, por exemplo, dentista na era de ouro, porque há 20 anos atrás só se pensava em tampar buraco. Dentista só extraía e colocava dentadura. Extraía dentadura e tinha uma cárie, tirava a cárie e fechava o buraco. Pega a área da estética agora, a estética focando em clareamentos dentais, na parte de lentes de contato. Quem dá mais dinheiro? Tampar buraco ou trabalhar com estética? Então aí chegou agora na era de ouro e ainda vai chegar a diamante. E você fala de cirurgia plástica, né? Ou nos procedimentos de harmonização orofacial. Sim. Também é magnífico. Assim. Tá um boom. Explodiu. A maior parte dos nossos clientes hoje, eles trabalham com a parte estética, né? Então, dentistas também que voltaram para essa área de estética, harmonização, preenchimento. É evolução, né? Evolução. Por exemplo, entra nessa área de beleza, agora é uma coisa que todo mundo tem que ter o dentinho alinhado e a cara quadradinha bonita. É o que mais ganha dinheiro. Mas é verdade. E o nariz aqui, ó. Fazer aqui, ó, primeiro, ó. Aquele nariz empinadinho. Como é que é, ó? Então, quando a gente volta para o tema, né, desse nosso podcast, por exemplo, que era como que era mesmo, Jolie? Como vender mais e com segurança. É o primordial. Eu acho que assim, ó, se eu pudesse dar uma dica sobre esse nosso podcast, como vender mais e com segurança, deveria ser o primeiro ato
a partir do momento que você pensa em abrir um consultório. E a maioria das pessoas pensa em o quê? Já pensa em ganhar dinheiro, fazer propaganda e não organiza a casa. Exatamente. Se a casa não estiver organizada, se a cozinha não estiver preparada, vai vir gente, vai ter gente que vai deixar dinheiro, vai ter gente que vai ficar devendo, você não vai saber quem é, você vai perder, na verdade, muito mais dinheiro, vai perder oportunidade. Tem 10 pratos, mas tem 4 garfos e 4 facas lá. Não vai dar para todo mundo comer, mas não dá para todo mundo se alimentar. E o começo não é fácil, Beto. Então é fácil estar falando aqui, tem que organizar, blá, 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 mas a gente sabe que no começo a pessoa não tem dinheiro. Entendeu? Então a questão é, poxa, o que eu consigo fazer com um único profissional me auxiliando, que é uma auxiliar, uma recepcionista? O que eu posso fazer com ela pensando em organização? Né? Será que só uma agenda vai ser o suficiente? Será que eu não vou ter que pensar em fazer um acordo com o banco na questão dos boletos bancários? Será que eu vou conseguir depois, quando eu fizer um acordo com o banco, gerenciar essa questão desse boleto bancário? Como vai ser o tempo, né, da minha secretária para isso também? A otimização de tempo, né? Sim. Se fala muito sobre tempo. A secretária hoje em dia... Tempo é dinheiro, né? Ela fica mais focada hoje em dia em marcar paciente e ficar avisando para o paciente no dia seguinte que tem uma consulta marcada. Perde o dia fazendo isso. Perde o dia fazendo isso. É um profissional muito caro, poderia estar fazendo muito mais coisas do que ficar o dia inteiro mandando mensagem. Se ela manda no WhatsApp, se torna uma conversa, né? Que como a gente já viu, torna uma conversa lá quando a secretária liga lá, oi Beto, tudo bem? Já, oi, tu viu hoje? Então, ali ela já perdeu 10 minutos comigo. Ainda porque eu sei que o negócio é rápido e vai embora. Mas me mandou no WhatsApp, é uma conversa, é uma conversação que está abrindo. Não é só um alerta de mensagem. Então, imagine, em um consultório que tem um fluxo grande, ela vai ficar o dia ali no WhatsApp. Não vai fazer mais nada, não vai organizar nada que tem. Não vai buscar os orçamentos em aberto. Do pessoal, dos ouvintes ou dos nossos clientes, né? Qual que é a pergunta mais frequente que eles vêm na questão, assim, às vezes de gerenciamento? Eles fazem alguma pergunta... Olha, que eu tenho reparado é mais essa questão do alerta, né? De realmente otimizar a parte da secretária. Então, deixar ela mais focada para a clínica e aí o próprio sistema, no caso, uma coisa de gestão, né? Para auxiliar. E a parte do parcelamento. Eles questionam bastante sobre essa questão do parcelamento, se deve ou não parcelar. E pelo que tu respondeu, né? Eu acho que é o que pega. Então, se for começar hoje um trabalho... Poxa vida, eu preciso reestruturar minha clínica, né? Para a gente terminar esse podcast. Eu preciso reestruturar a minha clínica. Por onde eu devo começar? Pela cozinha. E a cozinha é organize. Organize todos os processos, principalmente pensando na questão de como que eu vou parcelar para este cliente, como que eu vou organizar a parte financeira. E depois, cria todo um cenário, todo um workflow, da entrada desse paciente até o momento que você passa o preço, né, que é o valor, que ele vai sentir muito mais valor do que a quantidade do valor, e principalmente na finalização do serviço e como que você vai trabalhar com este cliente para ver se existe uma inadimplência dele ou não após a realização do tratamento. Às vezes ele até vai deixar mais barato. Né? Às vezes ele vai, pela forma como ele foi atendido, pela abordagem, pela empatia com que teve com ele vai achar, vai ser uma facada. Vai passar o preço, ele vai achar, isso é muito barato. Né? Exato. Muito bem atendida para pagar isso. Exato. Às vezes o maior erro nosso é pensar com o nosso bolso. A gente não tem dinheiro, mas o cliente tem. E no caso, se o cara não tem dinheiro, ele passa no cartão, ele tem a opção de antecipar aquele valor. Então, ele consegue buscar aquilo que ele planejou para lá antes e já conseguir investir mais. Então, muito bom. Legal, e aí, Caio. mais uma coisa? Não, era isso mesmo. Acho que todas as perguntas foram respondidas. A gente teve uma conversa muito legal. Agradeço também a presença, Beto. O Caio aqui é só ensinamento, né? A gente para aqui só para escutar mesmo. É isso aí. Agora, no próximo, a gente vê o que vai vir. Quem tiver, né, dos nossos ouvintes, né, dos nossos clientes, sugestões de temas, tudo, está à disposição aí. Alguma dificuldade que tem no dia a dia, passa pra gente. Qualquer coisa. Nossos canais são, né, YouTube, nós vamos estar no YouTube, nós estamos também no nosso Instagram, que é clinicorp.co, e também lá no podcast, lá no Spotify. Ok? É isso aí, obrigada. Fechou, obrigado. Obrigado, Julie. Valeu. Fechou. Isso aí. Fechou.